Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara a minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás. Porventura terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Seguindo a série de pregações parábolas, nós iremos nos fixar nessa passagem da palavra do Senhor aqui. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus, ele estava a caminho de Jerusalém quando ele contou aos discípulos dele a parábola do fazendeiro e do servo. Faltavam poucos dias para Jesus ele enfrentar a maldita cruz. E nesse caminho até a cruz, o Senhor Jesus, ele deu 2 advertências aos seus discípulos. A primeira advertência em relação aos escândalos, que nós encontramos no capítulo 17, no versículo 1 e 2. E a segunda advertência, alerta, em relação ao exercício do perdão, que nós encontramos no capítulo 17, versículos 3 a 4. E nós devemos notar que isto era o amor pastoral de Jesus por seus discípulos. Ele falava isso como bom pastor, ele estava preparando os discípulos para os escândalos e os advertiu sobre a séria punição para os escandalosos que pudessem, por meio dos escândalos que eles iriam fazer, causar a queda dos pequeninos de Jesus, ou seja, dos discípulos de Jesus. E também o Senhor, ele preparou os seus discípulos para que eles pudessem enfrentar os problemas de relacionamento entre os próprios irmãos, dentro da própria igreja. Nós sabemos que a igreja, enquanto aqui nesta terra, ainda provará, experimentará de conflitos entre irmãos gerados por seus próprios pecados. Nós teremos irmão ferindo irmão. Isso é a realidade da igreja. A realidade dos escândalos, a realidade dos problemas de relacionamento, mas também a realidade, conforme Cristo nos ensina, da necessidade de tratarmos esses problemas como discípulos de Jesus.
E por isso, meus amados irmãos, nós precisamos do ensino da parábola do fazendeiro e do servo. E por causa da nossa necessidade para vivermos o Evangelho dessa vida real, como igreja terrena, nós precisamos ouvir a pregação da palavra de Deus no seguinte tema: perdoe seu irmão. Isto é apenas cumprir o seu dever de servo de Cristo. Esse é o tema da nossa pregação nesta noite. Perdoe seu irmão, isto é apenas cumprir seu dever como servo de Cristo. Mantenha, por favor, aberta a sua Bíblia no capítulo 17. Depois da séria advertência sobre a inevitabilidade, ou seja, que não vai ser possível evitar os escândalos, e da séria punição e justa punição dos escandalosos que levam à queda dos servos de Jesus, o Senhor, ele advertiu, alertou os discípulos sobre o dever deles, dos discípulos, de perdoarem seus ofensores. Versículo de número 3, o Senhor disse: acautelai-vos, tome muito cuidado. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. E quando nós lemos o texto, nós aprendemos que Jesus, ele não dá chance para nós, desculpa para nós não perdoarmos aqueles nossos irmãos que nos ofendem. Não importa quantas vezes o seu ofensor peque contra você, se 7, como Jesus ensina aqui nessa passagem, mas também ele vai falar isto em outra parte do Evangelho, em Mateus, se 70 vezes 7, como ele ensinou a Pedro, lá no capítulo 18 de Mateus, não importa se 7 ou 70 vezes 7, em um só dia, se seu ofensor vem até você arrependido, a ordem de Jesus para você é: perdoa-lhe. Versículo de número 4 diz isso: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. E o que é perdoar? Perdoar é cancelar a dívida e não passar a dívida na cara de quem você perdoou. Isso é perdoar. Perdoar não é esquecer no sentido de apagar da sua memória o que foi feito contra você. Perdoar é isto: eu perdoo a tua dívida e eu não passo na tua cara a dívida que você teve comigo. Isso é perdoar, de um modo bem simples e direto para que nós possamos entender. E isso é o que Deus fez conosco, ou não é? O Senhor Deus, ele pegou todos os nossos pecados e ele perdoou todas as dívidas, porque pecado é dívida. Tanto que o Senhor, ele nos ensinou a orar na oração do Senhor, dizendo que: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Cada um de nós temos dívidas, porque temos pecado contra o Senhor. E o Senhor Deus, ele pegou todas essas dívidas e por meio do sangue de Jesus Cristo, ele perdoou todas essas dívidas, minhas e suas. E o Senhor Deus, ele nos promete em seu Evangelho perdoar os pecados que nos arrependemos e nós confessamos a Ele. Perdão por meio de arrependimento, confissão de pecados e fé no sacrifício de Jesus Cristo. Mas o que acontece em nossa relação com Deus? Depois que nós confessamos os pecados, você para de pecar de vez? Não. Nós somos pecadores. E enquanto estivermos vivos, continuaremos a pecar contra Deus. E nós pecamos.
E se eu e você pecamos, qual a nossa atitude para com Deus? Nós, como filhos amados, nós não gostamos, como novas criaturas, não queremos pecar, mas nós pecamos e nós não nos escondemos quando nós pecamos. Quando, como filhos amados de Deus, por causa do Espírito que fala em nossos corações e age dentro de nós, quando nós pecamos, nós queremos ir a Deus e pedir perdão pelos pecados que cometemos contra Ele. E vamos. Mas como é que Deus faz conosco? Será que Deus, quando Ele vê Adriano chegando até Ele, dizendo: olha, Pai, perdoa-me por minha ira, ou por meus pensamentos impuros, ou por qualquer outro pecado, Pai, me perdoa. E Deus: espera aí, mais uma vez você vem até mim, há poucos segundos você pecou, e com essa sua cara lavada você vem até mim, chegando a mim, dizendo: Pai, me perdoe. Será que Deus faz isso com você? Será que Deus faz isso comigo? Deus não faz isso conosco quando contrito de coração, quando arrependido diante dEle, nós pecamos e nós chegamos a Ele para pedir: Pai, perdoa-me por meus pecados. A promessa de Deus para nós está lá, por exemplo, em 1 João capítulo 1, versículos de 9 até o versículo 22, capítulo 1, versículo 9 até o capítulo 2, versículo 2, mas só prestando atenção, em 1 João 2,2, a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E aí no capítulo 2, versículo 1, o apóstolo diz: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a propiciação, a oferta pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ele promete para nós que, se nós pecamos, nós devemos ir a Deus por meio de Jesus, e temos a certeza que Jesus pagou o preço de um preço tão suficiente que seria capaz de perdoar os pecados até do mundo inteiro. O poder que há no sangue de Jesus para os nossos pecados serem perdoados por Deus. Essa é a promessa do Evangelho. Deus não chega para você e diz: de novo. Saia daqui, eu vou pensar se eu vou lhe perdoar. Deus não fala assim. Então, diante do Evangelho, qual o seu dever para com seu irmão ofensor? O Senhor Jesus diz: repreende-o, não com rancor, não como desabafo, não confunda exortação bíblica, repreensão bíblica com desabafo, com amargura em palavras, com dureza em palavras. Repreende. Ou seja, você vai até o seu irmão que pecou contra você e diz: meu irmão, você pecou contra mim, nisto, nisto e nisto, está escrito assim, você fez assado. Repreende-o. Jesus fala: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se por causa da repreensão o Espírito Santo usar a tua repreensão para levar o teu irmão ao arrependimento, você diz: me perdoa, perdoa-lhe. Seu dever é perdoar, o meu dever é perdoar. Perdoar o irmão ofensor. E se tomarmos aquela instrução, a repetição dessa instrução aqui, como Jesus falou lá em Mateus 18, dizendo que não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7,
que dá 490 vezes, e aqui Jesus diz em um só dia. Se você pegar, fizer uma divisão, você vai ver que será equivalente a uma ofensa mais ou menos a cada 3 minutos. Eu acho que por mais que nós possamos conviver juntos, nem que sejamos um casal em conflito, ou pais e filhos em conflito, ou irmãos de sangue em conflito, eu acho que a gente não chega a esse recorde de ficar se ofendendo ou sendo ofendido a quase mais ou menos 3 em 3 minutos. Eu sei que existem pessoas que lhe feriram tanto que só olhar para ela já é uma ofensa, só pensar nela já é uma ofensa. Mas Jesus, ele está falando aqui para você ter uma ideia de que nem eu nem você tem desculpas para não perdoar. Ele não quer saber do que foi feito contra você. Ele quer saber e está nos instruindo do que você deve fazer. Perdão. E esse é um dever primeiramente para com os seus irmãos na fé. Porque nós vemos o quê? Que ele fala perdoar o seu irmão ofensor. Isso fala em primeiro lugar para a comunidade da fé, para nós que aqui estamos como família de Deus, como igreja de Deus. Mas isso é primeiramente. Isso não quer dizer que eu só devo perdoar os meus irmãos da fé. Mas o desejo de Deus, se nós olhamos também outras partes do Evangelho, impõe sobre nós o dever de até amarmos os nossos inimigos. Jesus Cristo, ele nos ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos e nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 43 a 48, isso comprova que nós somos filhos de Deus, porque Deus, ele dá o sol, Deus, ele dá a chuva sobre justos e injustos. Ele não faz cair só a chuva na sua lavoura, que é crente, nem faz o sol nascer somente sobre ela. Mas o Senhor, por graça amorosa em toda a sua criação, ele também faz a chuva e o sol cair na lavoura dos ímpios. Ora, se somos filhos desse Deus tão misericordioso, nós assim devemos amar e bendizer até nossos próprios inimigos. A Bíblia também diz que nós devemos ter paz com todos naquilo que compete a nós. O que depender de você e de mim, como crentes, nós devemos ter paz com o vizinho descrente, com o seu patrão descrente, seu colega de trabalho descrente ou da escola descrente. Paz, tranquilidade. Então parem para pensar, por favor. Não é o perdão o resultado do amor de Deus por nós? E o ter paz com Deus não é o fruto do perdão de pecados que Deus nos concedeu em Cristo? E Deus nos amou de verdade em Cristo, e por isso Ele nos perdoou, e por isso nós temos paz com Ele em Jesus. Então, se eu tenho isto da parte de Deus por pura graça, mediante a fé em Cristo, por que não aplicar o dever de perdão também aos incrédulos que nos ofendem? Você está vendo como o Evangelho é muito mais difícil do que regrinhas? Você está vendo como o Evangelho ele toca em nossos corações? Você está vendo como o Evangelho ele nos desafia a nós negarmos a nós mesmos? Jesus está nos ensinando isso de modo muito claro. E eu digo a você que para que você receba esse ensino de Jesus, você precisa de fé verdadeira. E não só de fé verdadeira, você precisa de ter a fé acrescentada pelo Espírito Santo.
E por isso, depois dos discípulos receberem essa instrução de Jesus tão direta, que está no capítulo 17, versículo 3 e 4, eles entendem a profundidade do ensino e eles se dirigem a Jesus e eles pedem ao Senhor mais fé. Veja o versículo número 5: então disseram os apóstolos do Senhor: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Sem fé não podemos agradar a Deus, a palavra de Deus diz. Sem fé nós não temos condições para perdoar quem muito nos magoa, ofende, fere, frustra, decepciona. Sem fé é impossível você produzir esses frutos ou fruto do Espírito Santo em sua vida. Nós precisamos da obra de Jesus em nos dar e aumentar a nossa fé, para que nós possamos perdoar as dívidas de nossos ofensores. Assim como o Pai perdoa as nossas dívidas, nós precisamos do Espírito do Pai em nossos corações, em nossa vida. Eu acho muito estranho crentes ficarem dizendo que são cheios do Espírito Santo e cheios de rancor e mágoa em seu coração. Eu não acredito nisto. Você pode dizer que fala todo tipo de língua, de anjo, de serafim, de querubim, de qualquer coisa que você queira falar língua estranha. Dizer que faz todo tipo de milagre. Mas se você não tem amor ao ponto de perdoar seu irmão, consequentemente o Espírito Santo não está em você. Dá-me fé, aumenta-nos a fé. Aquela pessoa que você não está conseguindo perdoar. Jesus diz: perdoe. Mas eu não consigo. Faça feito os apóstolos. Aumenta-me a fé, Senhor. Eu preciso. Eu não consigo. Me enche do teu Espírito Santo. Faz eu frutificar feito um pé de jabuticaba. Dá o fruto do perdão. Arranca do meu coração a amargura, rancor, qualquer coisa que esteja me impedindo a perdoar o meu irmão ofensor e aqueles que têm me ofendido. Enfrente você. Ore a Deus, como discípulo de Jesus. Clame àquele que é o autor e consumador da fé, para que ele lhe encha do seu espírito, lhe encha da confiança na palavra dele, de Jesus, a fim de você cumprir o seu dever de perdoar seu irmão ou os seus ofensores. Faça isto, uma luta de oração. Sabe por quê? Porque não é natural para nós, mesmo nós que pela graça de Deus fomos regenerados pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, sem sermos melhores do que ninguém, somos feitos novas criaturas pelo Espírito Santo, mas pelo fato de eu e você ainda termos a nossa velha natureza, para nós é natural ainda, é normal ainda ofendermos. Ainda não é fácil pedirmos perdão nem perdoarmos, mas ofender é algo que faz parte da nossa velha natureza, que nós lutamos todo dia. E tenha certeza que, mesmo que você tenha uma fé menor que seja,
se ela for tão pequenina como um grão de mostarda, que é tão pequenina a semente de um grão de mostarda, essa fé pequenina, ela frutificará em seu coração ao ponto de você receber o poder do Espírito Santo para você arrancar com raiz e tudo a árvore que está produzindo amargura em seu coração e lançá-la no mar do esquecimento do perdão. Por menor que seja essa fé que o Senhor te dá. Pois Jesus, ele disse que quem tem a fé do tamanho do minúsculo grão de mostarda pode ordenar a uma amoreira que se mova e se lance lá dentro do mar. Veja, versículo de número 6: respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. E para Jesus fixar o dever dos discípulos perdoar, o Senhor, ele deu a parábola do fazendeiro e do servo. Essa parábola que se encontra do versículo 7 até o versículo de número 10. Isso é para fixar, porque você sabe, né, que uma parábola é uma história com um ensino dentro. Jesus, ele nos ensina nessa parábola que como servir bem ao seu senhor ou ao fazendeiro era apenas, notem bem, apenas o dever daquele servo e não um merecimento dele. Assim também, quando nós perdoamos os nossos ofensores, apenas fazemos o nosso dever de servos de Cristo e não temos mérito em nós mesmos por causa disto. Uma implicação do que Jesus ele nos diz, meus amados irmãos, é que nós não podemos e nem temos como nos orgulhar por perdoarmos quem nos ofende. Não podemos nos achar melhores pecadores e servos de Jesus se pela graça de Deus tratamos nossas mágoas e nem queremos nos promover diante de outros. Não temos esse direito de nos promover diante dos outros, porque nós possivelmente não guardamos rancores de pessoas que nos ofenderam. Se fazemos isto, nos orgulhamos porque exercemos o perdão, nós não entendemos o Evangelho. Você sabe, às vezes, quando a gente tenta se exaltar dizendo: fulano me ofendeu muito, mas eu perdoo fulano. Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, cuidado para não acontecer. Ou será que você não viu pessoas falando isso? Às vezes até muitos casais crentes que se magoam, porque faz parte do contrato do casamento, né? Um magoar o outro. Não faz não. Na hora do casamento, quando o pastor pergunta a gente, é cada coisa linda, né? Mas por causa da nossa natureza, a coisa é difícil. E às vezes o marido ou a esposa quer dar uma de melhorzão, bonzão na frente do outro, mais piedoso do que o outro, diz assim: você já me magoou muito, mas eu lhe perdoo por isso. Quem disse que você está entendendo o Evangelho quando você faz isso? Não. Somos servos inúteis. A palavra até pode dar a entender, somos servos sem merecimento. Essa palavra inútil pode dar a entender isso no grego. Não temos méritos em nós mesmos.
Pois se nós perdoarmos, apenas fazemos o nosso dever, fazemos apenas o que nos é ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, fazemos apenas o nosso papel de servos, apenas, meus irmãos. O Senhor Jesus, ele dá a moral da história no versículo 10, ele diz assim: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei. É para você dizer para você mesmo: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Você compreendeu o que Jesus está dizendo? Você é apenas um servo sem merecimento, um servo inútil, se você perdoa. Como aquele servo estava fazendo apenas o seu dever. Ele chegou lá do campo, ou ele chegou depois de cuidar dos animais, do gado. O Senhor, dono da fazenda, sentou na mesa e disse: vem, me serve aqui, depois você vai fazer o que você vai tomar banho, depois você vai sentar à mesa e vai comer. Qualquer pessoa naquela época compreendia o que Jesus estava dizendo. Ninguém ia dizer, não havia sindicalismo naquela época, de querer igualar patrão a servos. Não era estranho, da mesma forma nós não deve ser estranho em exercer o nosso dever e perdoar. E se fizermos isso, somos apenas servos inúteis, servos sem merecimento. Ao contrário de Jesus Cristo, ele é apresentado na Bíblia como servo de Deus. Jesus Cristo, ele é apresentado na Bíblia como o servo sofredor que veio para fazer o que ele não tinha obrigação de fazer. Jesus, ele veio para morrer por seus ofensores. Jesus não veio para matar os seus ofensores. Em primeiro lugar, ele veio para morrer por aqueles que tinham pecado contra ele, porque ele é Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Jesus, ele não tinha obrigação alguma de sofrer e morrer em favor de nenhum dos pecadores pelos quais ele veio morrer. Mas o Senhor Jesus, como um servo sofredor, ele serviu a Deus com a sua vida, para que com a sua morte na cruz, ele comprasse o perdão de nossas dívidas com Deus, ele comprasse a nossa libertação da escravidão do pecado e do diabo, ele nos livrasse da ira do Senhor. Jesus fez isso, o servo. Então notem, meus irmãos, que Jesus, ele não foi um servo inútil ou sem merecimento, mas Jesus foi e é o Senhor que se fez servo para, pelos méritos dele, fazer o que não era seu dever fazer, a fim de nos salvar apenas por graça. Jesus fez isso. E para Jerusalém Jesus estava indo quando contou essa parábola. Estava seguindo para Jerusalém, para de lá ser preso, ser torturado, ser levado até a cruz para morrer, servindo a Deus e a nós com a sua alma, com o seu corpo, com a sua vida. O Senhor Jesus, ele foi e é aquele servo excelente. Ele fez tudo isso para servir a servos inúteis, sem merecimento, como eu e como vocês. Servos que será que podem ser chamados de inúteis? Porque aqui
O servo que fazia tudo o que tinha que fazer, ele é chamado de inútil, ou seja, também sem merecimento. Podemos usar isso. Mas o que dizer das nossas vidas? Quantas vezes nós somos tão relutantes para cumprir os mandamentos do Senhor Jesus? Quantas vezes nós estamos guardando mágoas em nossos corações? Quantas vezes nós estamos naquela posição de dizer, não vou perdoar? Guardamos mágoas, guardamos rancores, guardamos intrigas, mesmo sabendo que o Senhor Jesus, ele veio para morrer em nosso lugar, mesmo provando da graça de Deus, mesmo orando ao Senhor, Pai, perdoa os meus pecados, ou os nossos pecados, ou o meu pecado. Se você ainda guarda alguma mágoa, meu irmão, minha irmã, pense no Senhor Jesus Cristo, teu Salvador. Quanto amor e graça de Jesus, Deus, quer dizer, nós temos. Deus matou o seu Filho por você, por mim, por sua igreja. Quanto amor de Jesus por nós que o ofendemos com o nosso pecado original, com os nossos pecados diários. Quanto amor e graça que nós recebemos do Senhor ao ponto de chamá-lo de Pai quando nós oramos. E por isso, se você tem mágoas em seu coração, diga ao Senhor, aumenta-me a fé. Me faz ser e mostrar que sou um discípulo teu. Pede ao Senhor, Senhor, deixa eu cumprir o meu dever de servo, serva inútil. Reconheça isso. Reconheça o seu dever, reconheça o que você é. Reconheça a vontade do Senhor por essa palavra. Reconheça que o Senhor foi o servo excelente e merecedor de toda a honra e glória, pois ele fez o que não era dever dele fazer, servir a sua vida ao Pai como pagamento pelo perdão completo de todos os nossos pecados. Portanto, como servo inútil, peça ao Senhor que Ele lhe acrescente a fé para que você faça apenas o que é seu dever fazer. Perdoe seu irmão ofensor. Perdoe quem te ofendeu. Cumpre a palavra que o Senhor está te dizendo. Cumpra o ensino que está na parábola do fazendeiro e do servo, que é uma história que tem nela um ensino dentro. O ensino para nós, que somos os discípulos de Jesus, ensino que é perdoar o nosso irmão, que é apenas cumprir o dever que temos como servos de Cristo Jesus. Amém. Oremos ao Senhor neste momento.